Boa noite, sou Alexander Martins, de volta com mais uma edição do Príncipe Convida. Impacto das alterações climáticas na Ilha do Príncipe é a nossa primeira proposta para a sua companhia. Alterações climáticas, o que significa? É um processo que começou em meados de século XIX e tem vindo, portanto, a progredir constantemente até os nossos dias. No século XIX, por quê? Porque sabe que foi a partir de ali que começou a industrialização em todos os processos econômicos do mundial, sobretudo. Começou a revolução industrial a nível da Europa, América. Alterações climáticas é um processo natural, mas que também pode ser causado e precipitado pelos comportamentos humanos e que basicamente são alterações da temperatura, alterações da precipitação, das condições como as conhecemos hoje. Mundialmente, todos os países têm sofrido com o fenómeno do efeito estufa, que está aumentando a temperatura em nosso planeta. Este fenómeno ocorre quando os gases poluentes formam uma camada de poluição na atmosfera, bloqueando a dissipação do calor. Desta forma, o calor fica concentrado na atmosfera, provocando alterações climáticas. Além disso, a poluição tem afetado bastante a vida humana, causando diversas doenças, prejudicando os ecossistemas, o património histórico e cultural em geral. O impacto das alterações climáticas, Ilha do Príncipe. Apesar de pouco visível, as alterações climáticas têm afetado a Ilha do Príncipe, nomeadamente na erosão costeira, na pluviosidade, seca e aumento do nível do mar. A Ilha do Príncipe tem cerca de 8.000 habitantes. Esta população vive essencialmente da agricultura e pesca. O aumento da pluviosidade e seca desajustada tem tido impacto direto e negativo, sobretudo nestas duas áreas de investimento que são instrumentos de trabalho desta população. Hoje, a situação climática tem afetado muito a agricultura, porque nós plantamos, contamos com o tempo de chuva e às vezes naquela época nem chove, e fazendo essa plantação é certo que as plantas vão morrendo e traz muito prejuízo à agricultura. Hoje muita dificuldade mesmo, porque temos que ir para muito longe de arranjar peixe. Aquela altura nós ia aqui, mesmo a costa de cerca de 2, 3 milímetros, fora da terra, nós pegávamos muitos peixes. Agora temos dificuldade, temos que gastar 30, 40, 50 litros de gasolina a motor e não encontramos nada, estamos em dificuldade mesmo na pesca. Coisas já mudaram bastante. Interferência das alterações climáticas no dia-a-dia. No norte da ilha, por exemplo, o acesso à água não é fácil. Com a seca desajustada, atualmente as dificuldades aumentaram. Algumas fontes e ribeiras mais próximas secaram, fazendo com que os moradores daquela comunidade tenham que percorrer vários quilómetros para conseguir água para beber e satisfazer as suas necessidades diárias. Aqui na nossa comunidade nós temos dificuldade de água. A gente tem que percorrer quilômetros para apanhar água, para fazer deveres de casa, para tomar banho, mesmo lavando roupa. Temos muita dificuldade aqui. Às vezes temos que pedir favor aqui no grupo de Montengil, no aeroporto, para a gente poder apanhar água para usar. Nós temos problema de água mesmo a sério. O que fazer? Mudanças de comportamento humano. A natureza tende a encontrar um equilíbrio quando há fenómenos ou fatores que nos divergem desse equilíbrio, a natureza reage. Portanto, é preciso um comportamento humano que nos caminhe em redor desse equilíbrio. Respeito pelo ambiente natural. Incutir na mente humana o respeito pelo ambiente natural. Responsabilidade individual. Também a criação de uma cultura de responsabilidade individual, porque nós devemos respeitar o meio em que vivemos, porque dependemos muito do que está à nossa volta e da nossa forma de viver. O que temos feito para combater as alterações climáticas? O desenvolvimento socioeconómico da Ilha do Príncipe
passa por 4 áreas estratégicas importantes, a saber, agricultura, pesca, pecuária e turismo responsável. Por conseguinte, para que haja equilíbrio e sustentabilidade, de acordo com o Governo Regional do Príncipe, o combate ao fenómeno das alterações climáticas na Ilha do Príncipe recai na educação, consciencialização, sensibilização, alternativas de atividades, debates e conferências sobre o tema, implementação de projetos de reflorestação da ilha e de gestão de resíduos, parcerias internacionais, regulamentação, controle e fiscalização dos recursos naturais. É muito bom que criemos essas medidas de mitigação e de contenção e de preservação da natureza, mas nós temos que criar alternativas. Nós precisamos educar as pessoas a fazer melhor, dando-lhes alternativas, tanto ao agricultor, tanto ao pescador, a todas as outras áreas que trabalham diretamente com os recursos naturais em proveito, em benefício da sua sustentabilidade. Nós temos de dar alternativas. E é importante também educarmos, passar nas escolas, para que as crianças comecem a ter noção do valor da proteção do seu ambiente. Como o Príncipe agora faz parte da biosfera, deu para perceber na conferência que tivemos cá da biosfera que eles estão muito bem preparados a nível desse... Já têm outros tipos de preocupações com os impactos do homem sobre a Terra. Portanto, é importante que nós aproveitemos essa parceria que só tem a trazer contributos ricos para o Príncipe. Apesar de depender principalmente dos recursos naturais para a sua subsistência, ao longo dos tempos, a população do Príncipe conseguiu manter a sua floresta, preservando a natureza, contribuindo para a não emissão de gases poluentes, com isso poder beneficiar com o crédito do carbono. Do efeito do carbono, é uma potencialidade para o país aproveitar esses créditos para renovar e para acentuar a atitude da população em conservar a natureza, nomeadamente fazer uma troca dos créditos que nós temos por energias renováveis, por exemplo. Uma vez que temos esses créditos têm um valor no mercado internacional, obter o financiamento desses créditos para avançar com energias renováveis, nomeadamente a energia solar. É um dos projetos que nós temos em vista cá no Príncipe e estrategicamente estamos a olhar para a possibilidade de utilizarmos esta forma de financiamento para acentuarmos a energia renovável, que vai contribuir para diminuir os efeitos das alterações climáticas sobre a Ilha do Príncipe. No Dia Internacional da Árvore, assinalado no passado 21 de março, foi organizado o plantio de árvores na comunidade de Abade, onde foi plantada cerca de 200 espécies. O plantio de árvores para mim significa vida, né? Tendo em conta que é a partir das árvores que nós, os seres humanos, respiramos e consumimos oxigênio, para mim é super importante no plantio das árvores. Desafios climáticos, como resolver? São Tomé e Príncipe, tendo em conta que ainda temos alguns atropelos, cumprimos parcialmente parte dos instrumentos e convenções internacionais. Nomeadamente em relação às leis nacionais, temos, por exemplo, os nossos ministérios cá, do ambiente, temos o Ministério do Comércio e da Indústria, que também cumprem algumas dessas normas e convenções internacionais. Eu acho que se nós todos, no nosso dia-a-dia, tivermos ações sustentáveis, a pensar no ambiente, a pensar no futuro, diminuindo o uso de produtos com gases, como é o caso dos sprays, tentando usar o menos veículos possíveis, tentando usar equipamentos que sejam de classe A, que tenham preocupações ambientais, que não emitam, por exemplo, ar-condicionados que não tenham gases perigosos, gases que já são proibidos em muitos países, e, acima de tudo, fazer uma gestão sustentável dos resíduos em que não precise de haver queimadas. Em tudo isso estamos a contribuir pouco a pouco para que o processo das alterações climáticas não seja tão acentuado como está a ser agora. Com 31 milhões de anos, a Ilha do Príncipe possui uma densa floresta tropical úmida com uma grande diversidade de espécies endémicas. O convívio equilibrado entre a população do Príncipe e a diversidade ecológica constitui o motivo pelo qual a ilha, desde julho de 2012, fosse considerada Património Mundial das Reservas da Biosfera pela Unesco. Nós temos um ativo muito importante na Ilha do Príncipe, que é a natureza e a vegetação.
E se temos o que vemos hoje, é porque a população soube conservá-la durante décadas. Portanto, a população do Príncipe merece um crédito por essa atitude de conservação e não uma atitude de destruição completa da natureza, do habitat, do equilíbrio que nós temos. Proteger o meio ambiente é um dever e é obrigação de todos nós. Vamos respeitar o meio ambiente para que a natureza nos respeite. Impacto das alterações climáticas na região autónoma do Príncipe. Por outro lado, é certo que já ouviu falar da construção da nova pista no aeroporto do Príncipe. Quer saber mais? Vamos a isso. A magia desses encantos naturais contagia qualquer visitante na Ilha do Príncipe. De facto, este pedaço de terra isolada, no Golfo da Guiné, é um autêntico tesouro da biodiversidade. Colónia portuguesa durante 5 séculos, a ilha mantém-se quase intacta, como sendo um santuário na natureza, onde habitam centenas de espécies de plantas e animais, muitas delas endémicas. Em consonância com esse privilégio natural e ecológico, a Ilha do Príncipe foi declarada Reserva Mundial da Biosfera em 2012. Contagiado por essa magia de paisagens tão luxuriantes, um milionário sul-africano comprometeu-se a investir mais de 70 milhões de euros para materializar o sonho de fazer deste território um exemplo de proteção da natureza e desenvolvimento sustentável. Entretanto, o ponto de partida para se concretizar este sonho começa com a construção de um novo aeroporto que garanta a circulação de pessoas e bens e, consequentemente, potencializar o crescimento económico. Um projeto estruturante, determinante para o desenvolvimento desta ilha. A par do projeto do Porto, que também é outro projeto determinante para o desenvolvimento da ilha, demos início à obra do aeroporto, que eu julgo que está a decorrer a bom ritmo, naturalmente com alguns pequenos problemas de clima. Nosso clima aqui chove muito, o Príncipe, mas pensamos que está a correr a bom ritmo. É uma obra que veio trazer muitos postos de trabalho para a população do Príncipe. É uma obra que, do ponto de vista da sua importância e da localização do Príncipe, pensamos que poderemos, no final da obra, com a execução da obra do aeroporto, o Príncipe poderá converter de facto aqui numa plataforma para ligar o continente africano, numa perspectiva de nós trazermos mais voos para o Príncipe e haver mais voos para o continente africano. Como sabe, o Príncipe dista 250 a 300 km do continente africano. Por isso eu penso que São Tomé e Príncipe sai a ganhar com esta obra. Para uma ilha isolada como a do Príncipe, o aeroporto é a principal porta de entrada. Enquanto na sala de visita para embarque e desembarque de visitantes, os aeroportos devem reunir todas as condições para receber tráfegos, assegurando um serviço de qualidade para os passageiros. Há décadas que o aeroporto do Príncipe se mostrava obsoleto e inadequado, pelo que merecia uma intervenção de fundo. O aumento do fluxo de pessoas e bens exigiu a melhoria das infraestruturas aeroportuárias, não apenas tecnologicamente, mas também em termos de eficiência e sustentabilidade.
No entanto, para se concretizar este desígnio, era necessário mobilizar o investimento que apareceu em 2013, através do grupo HBD do milionário sul-africano. Assim se explica que o projeto tenha sido desenhado por especialistas sul-africanos, avaliado em mais de 10 milhões de euros, sendo as obras a cargo da empresa Mota-Engil. O objetivo é construir uma pista de raiz com 1.850 metros de comprimento, 30 de largura e equipada com todos os parâmetros de navegação internacional. Considerando a localização da pista de aterragem e descolagem em zona de declives, 200 metros acima do nível do mar, isto implica rodar o trajeto no ângulo de 12 graus, até a posição norte-sul. Trata-se de uma engenharia complexa, pouco facilitada pelas condições climatéricas, com as chuvas constantes e o terreno úmido. Surgiram efetivamente vários contratempos. O primeiro surgiu quando começámos a fazer o levantamento topográfico da obra e verificámos que as quantidades que estavam previstas no projeto eram substancialmente inferiores, ou eram substancialmente superiores, em relação àquilo que estava no projeto. Desde aí o valor do projeto tem que alterar e posteriormente surgiram alguns problemas na estrutura do terreno, nomeadamente o aparecimento de algumas cavidades com água e com terreno em muito má condição devido efetivamente à água, que obrigou que o projetista enviasse uma equipa de técnicos especializada, com equipamento especializado, para fazer um levantamento mais rigoroso ao terreno, e após esse levantamento foi detectado que haviam outras zonas onde efetivamente isso poderia acontecer. Decorrido um ano após o início, as obras ainda vão a meio, não só por causa das chuvas, mas também por causa de outros constrangimentos. Ao longo das escavações foram encontradas inesperadamente grutas e cursos de águas subterrâneas. Por exemplo, esta zona de aterro, no topo norte da pista, tem cerca de 50 metros de profundidade. Em face deste contratempo, a ideia era reduzir o tamanho da pista em alguns metros, mas uma equipa de engenheiros encontrou a solução. Foi criada uma camada geotécnica com pedras e material permeável para facilitar o escoamento da água. Em seguida, a zona em questão será enchida com mais de 50 mil metros cúbicos de terra firme. Devido ao aparecimento desses contratempos, o projeto foi refeito em algumas zonas para que se pudesse ultrapassar esses problemas. Neste momento essa questão está resolvida e pronto, agora é mesmo só fazer aquilo que está previsto. Trata-se de um investimento estruturante definido como determinante para o desenvolvimento da ilha e para a unidade do país. Pela sua dimensão, estas obras já começam a servir de estímulo para a economia da região autónoma do Príncipe, desde logo para a absorção de muita mão de obra local. Aliás, todos os pormenores em torno do novo aeroporto foram devidamente acautelados. Uma dezena de casas serão demolidas e as famílias serão realojadas em casas sociais em fase avançada de construção. Devíamos começar a olhar para as vantagens que o aeroporto do Príncipe poderá trazer para o país. Desde exercícios aqui de facilitação de transporte de cargas e passageiro, até a possibilidade de nós pormos a funcionar, como nós em São Tomé anteriormente tínhamos, a prestação de serviço para o continente. Por isso eu estou bastante satisfeito, a população do Príncipe está bastante satisfeita, que traz várias vantagens. Do ponto de vista social, não vale a pena nós calcularmos os ganhos. Há ganhos enormes com esta obra.
Muito brevemente, a Ilha do Príncipe, Reserva Mundial da Biosfera, vai dispor de um aeroporto que permite a aterragem de aviões de médio porte com capacidade para 70 passageiros. Por isso, as antigas roças coloniais vão sendo transformadas em hotéis de luxo, já a pensar no crescimento do turismo de alta qualidade. Esperemos que tenha gostado. É o final, estaremos de volta na próxima quinta-feira e, como sempre, depois do telejornal. Passou! Príncipe convida, Príncipe ensina, Príncipe convida, Príncipe ensina. Venha conhecer a Ilha do Príncipe. Nós te convidamos e sejam todos bem-vindos a quem vier. Príncipe convida, Príncipe ensina, Príncipe convida, Príncipe ensina. Venha ver a nossa gente tão alegre, tão contente. Ninguém aqui é diferente, tudo passa indiferente. Venha ver a nossa gente tão alegre, tão contente. Ninguém aqui é diferente, tudo passa indiferente. Príncipe convida, Príncipe ensina, Príncipe convida, Príncipe ensina. Ele te convida a desfrutar da sua beleza natural, do seu clima tropical, da sua água cristalina.